Mesa para dois. 12h49. Voltamos depois de Tim Maia, Me Dê Motivo. E agora, continuamos na sessão Dia das Mães, que eu tô adorando aqui na Nova Brasil FM nessa terça-feira, só que agora trazer um pouquinho do ambiente escolar. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, boa tarde. Oi, Babi, boa tarde. Que bom estar dividindo a bancada com você de novo. Bem-vinda de volta, não tinha te visto ainda. Boa tarde aí para todo mundo, em especial para todas as mães que estão ouvindo a gente. O tema essa semana não podia deixar de ser, que é a semana que antecede o Dia das Mães. Eu estava ouvindo a doutora Andréia e a doutora Regina também falando dessa confusão de ser mãe, se dividir com o trabalho, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Uma coluna de educação, naturalmente, a gente fala muito sobre os processos pedagógicos, as atividades que as crianças fazem, a maneira como a gente pode lidar. Isso tudo, muitas vezes, na maioria das famílias, recai sobre a mãe. Algumas têm essa divisão com o pai, enfim, sejam eles casados ou separados, mas muitas mães assumem isso de uma maneira, na sua totalidade. Sim. E, obviamente, isso gera também um impacto e uma sobrecarga para essas mães. Porque, para além dos filhos, nós somos mulheres e profissionais, enfim. E aí, ter um olhar hoje sobre essa pessoa que cuida, né? Que somos nós. E a gente tem essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo. Então, eu tenho 4. Então, assim, o aplicativo da escola, toda hora é um passeio, é uma atividade, é uma prova. E muitas vezes, talvez, a estratégia seja saber que não vai ser 100% em tudo. Então, vão ter momentos que a gente vai ser uma mãe incrível e aí a gente vai deixar a desejar como profissional, a gente vai deixar a desejar como filha, como amiga, enfim, como mulher. E aí depois a gente vai segurar todos os pratinhos da parte profissional. E aí a gente vai deixar a desejar como mãe. E assim a gente vai tendo que equilibrar. E a gente vai ter que aceitar que alguns pratinhos sempre vão cair. Uhum. E a gente vai ter que escolhê-los. Porque se a gente for com a ideia de que a gente tem que dar conta. Então, assim, 100% das demandas da escola e das crianças e do trabalho e da casa e do casamento, 100% dessas demandas vão ser atendidas, a gente certamente ou vai adoecer ou a gente vai se frustrar porque a gente não vai dar conta. E é engraçado você falando negócio de adoecer. Saiu uma pesquisa recente mostrando de como as pessoas estão adoecendo por conta disso, dessa sobrecarga de funções, de trabalho, de perfeccionismo, das coisas como acham que tem que ser feito, porque viram nas redes sociais como tem que ser um trabalhador super eficiente, proativo, maravilhoso, uma super mãe que cuida da alimentação, que não vai terceirizar a alimentação, não vai terceirizar cuidar dos meninos, não vai terceirizar cuidar da casa, que tá tudo impecável, que é tudo impossível, e tem um adoecimento, um esgotamento tão grande por conta disso. E esse sentimento que você está falando é comum para mim também, um sentimento de culpa, de eu não estou dando conta. De insuficiência, né? Não estou dando conta disso, então qual é o meu problema? Porque parece que está todo mundo dando conta, e é bom de falar isso, não, todo mundo está dando conta, não. Aliás, assim, quase ninguém, quase todo mundo não consegue administrar tudo, né? Porque você estava falando de pesquisa, e eu estava lendo uma pesquisa na semana passada, a prevalência da depressão no público feminino, em especial nas mães, ele é o dobro do que nos homens. Porque a gente tem, sim, esse acúmulo de funções. Hoje a gente tem, né, uma entrada das mulheres no mercado de trabalho. A gente tem muitos lares no Brasil cujos chefes de família e a maior parte da renda é das mulheres. A gente tem um sem número de mães solo, outras tantas crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, a mulher hoje, ela faz parte de forma muito ativa no mercado de trabalho e na criação dos filhos, mas a gente continua acumulando todas as atividades que a gente tinha antes de toda essa revolução, quando a gente não votava, quando a gente não podia nem viajar sozinha. Então, a gente acumulou. E esse acúmulo traz um adoecimento natural. A gente precisa entender e falar um pouco de verdade disso para a gente conseguir gerar essa identificação nas mulheres.
Então, eu recebo muito isso. Ai, Bia, poxa, você tem 4 filhos, você faz tanta coisa. Você Mas malha, trabalha. É, exatamente, trabalho, tem, né, várias atividades profissionais, aí eu posto na academia, aí eu... Não, gente, Instagram é uma coisa, a vida real é outra. E eu busco muito falar sobre isso, né, nas minhas redes sociais, para a gente olhar para esse lado B da maternidade, do cansaço, de não romantizar, né, essa atividade que é maravilhosa. E tem uma frase que eu sempre ouço, e eu até fiz, estava conversando com umas amigas ontem, que é todas as vezes que a mãe se queixa de alguma coisa, eu tô cansada ou eu tô sobrecarregada, tem alguém para falar, mas você vai sentir falta dessa fase. Daqui a pouco eles não querem saber de você. A gente sabe que isso chega, eu tenho uma filha de quase 17 anos, mas a gente está se queixando não é da parte boa, não é do colo, do aconchego, daquele carinho. A gente está se queixando da privação de sono, do esgotamento mental. Então, deixa a gente reclamar também um pouquinho, né? Deixa a gente reclamar. E aí, fazendo um paralelo que parece um pouco clichê, quando a gente fala de escolher uma escola, de estar dentro de uma escola, e é a gente ter esse papel de uma mãe dentro da escola também, da escola ser um pouco mãe das crianças. Eu acho que o papel de educar é prioritariamente das famílias, a escola está ali para complementar essa educação. A gente não pode, de forma alguma, terceirizar, mas você estando numa escola onde o acolhimento Perfeito, né? acolhimento, adoro essa Aquele palavra. acolhimento, aquela validação. E aí, hoje, pensando em como eu traria esse tema, meu filho esqueceu a marmita, e eu levei eles na escola e depois fui levar a marmitinha do almoço. E aí cheguei lá, a orientadora estava no pátio e falou, não, pode deixar, eu vou pegar. Olha, mas quando for assim, você pode me ligar, eu compro a ficha para o Diego, você não precisa correr aqui. Eu falei, olha, gente, que mãe. Como a escola é mãe também. Como a gente tá dentro de uma instituição que é uma instituição, né, como a que os meus filhos estudam, que é uma instituição de uma família, que é familiar, que tem uma gestão ali que não é uma gestão terceirizada, que é uma gestão com um olhar muito delicado e muito carinhoso para cada aluno e para cada família. Isso tem mesmo, apesar de ser uma escola enorme, e que a gente se sente acolhido, que todo mundo sabe quem é o seu filho, o nome dele, a dificuldade. Aquele aluno está passando por uma situação, a família teve uma perda, teve um luto, uma separação. Isso é um papel materno também, né, dentro da escola. A escola acaba maternando um pouco os nossos filhos. E a gente, quando escolhe bem uma escola e a gente se sente segura, nós, como mães, aí eu falo no meu lugar de mãe, a gente sente que a gente pode relaxar um pouco, soltar um pouco, porque se a gente não der conta de tudo, a escola vai complementar de alguma forma, né, esse papel. Não que seja uma terceirização, mas uma complementação. Nossa, isso faz tanta diferença. E parece que é óbvio, parece que é clichê, parece que toda escola faz isso. Não faz. Coitado do meu filho, tem 2 anos, já passou por 3 escolas que a gente fica buscando uma escola adequada lá para ele. E uma delas, um dia, a gente esqueceu de complementar o número de fraldas. Aí ele voltou com uma fralda um pouco suja, porque você não mandou o número 7 de fraldas. Eu falei, pai eterno, custa pegar do outro coleguinha. Gente, nenhum outro pai no universo vai reclamar se você pegou a bendita da fralda, porque o outro menino não fez. E assim como eu não reclamaria, às vezes eu não reclamo, eu coloco 1000 fraldas. Se um outro coleguinha dele tira a fralda da minha mochila e coloca na dele. Parece que é tão óbvio, e tem escola que ainda não faz isso. E escolas que cobram um absurdo e não tem um cuidado de carinho de básico. E esse olhar generoso sobre, né? Sendo uma criança pequena, de 2 anos, que precisa de uma fralda que nem consegue falar, né? Que, olha, essa fralda tá me incomodando, tá suja. Até para um olhar mais respeitoso para um aluno que está passando por uma situação difícil na sua vida particular. E que vai naquele dia precisar de um colinho maior. Exatamente. E vai precisar de colo mesmo. É colo, sabe? Porque não tá bem. Não tá bem, isso de um colo. O colo e esse olhar menos rígido em determinadas situações. A gente vê, e aí a gente fala muito, é o que eu falo, que quando os temas de educação, eles se entrelaçam, né? Quando a gente tem um aluno, seja ele criança, jovem, adolescente, que esteja passando por um problema em casa, naturalmente o comportamento e o rendimento dele na escola vão ter reflexo. Não tem jeito. Então, a escola precisa ter essa parceria com a família e ter esse lugar mesmo do cuidado. E eu acho que a gente, como mãe, quando está numa escola que a gente sente que os nossos filhos são abraçados e colocados no colo, como você falou, acho que a gente consegue diminuir um pouco a pressão, porque a gente exerce muita pressão sobre nós mesmos, né? Nem precisa o mundo fazer nada. Né? A nossa exigência sobre
o nosso maternar, a forma como a gente cuida dos nossos filhos. E é uma fala que eu sempre digo assim, nós, da nossa geração, nós já temos ganhos tão grandes na educação que nós tivemos. Se a gente olhar para a educação que as nossas vós tiveram, né, elas não escolhiam com quem se casavam, e era a educação muito tradicional, que não era uma educação que respeitava as escolhas e os limites da criança, a criança não tinha querer mesmo. Então, acho que hoje já tem um avanço enorme. A gente precisa olhar também, como mãe, para a gente terminar aqui, no que a gente faz de bom. Em tudo que a gente já melhorou, em tudo que a gente conseguiu superar da nossa criação. E eu sempre falo, olha só, hoje eu gritei com meu filho, tô arrasada. Se você me contasse, falar, Bia, eu perdi a paciência com o João, gritei com ele, eu ia falar, nossa, você é uma mãe péssima, que absurdo, não. Eu ia falar, calma, é assim mesmo, tem dia que a gente tá mais cansado. Mas quando a gente olha pra gente, a gente fala, que mãe horrível que eu sou. Nossa. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu traumatizei meu filho. Então, que a gente tenha um olhar sobre nós tão generoso como a gente tem sobre outras mães, sobre os nossos filhos. Eu acho que isso vai dar um quentinho no nosso coração e saber que a gente é a mãe possível. A gente faz o que a gente dá conta, sempre melhorando, sempre tentando enxergar as necessidades, mas fazendo dentro do nosso limite para a gente conseguir também não perder a nossa saúde mental e conseguir continuar criando os nossos filhos com amor, com carinho, mas também tendo esse olhar mais carinhoso com a gente mesma. Lindeza, dona Bia Albuquerque, como sempre. Muito obrigada, Bia. Até semana que vem, Babi. Até semana que vem. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Amém. Pra você também. 1h da tarde.